Abra a tua Bíblia lá no livro do profeta Ageu. Primeiro dia hoje com o tema: uma igreja curada é uma igreja discipulada. Quem quer ser curado aí, irmãos? Mas você quer mesmo? Você quer mesmo? Qual o camarada que fala: arrumei um emprego para você, show de bola, é? Para ganhar 5 mil por mês. Só que é de domingo a domingo. Quem quer ser curado, diga glória a Deus. Tá bom. O tema da mensagem hoje é: até quando desculpas? Diga para o teu irmão: até quando? Até quando, hein? Ageu 1, versículo 1 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazer madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da vossa própria casa. Amém? Pai, fala conosco nessa noite, nos ensina na tua palavra, que as cadeias sejam quebradas, que o espírito de ressurreição da tua parte venha nos tocar, venha nos despertar, venha fazer com que nós venhamos acordar com aquilo que é o propósito da tua palavra. Pai querido, desde já eu te louvo, eu te agradeço. Faz segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que cada servo teu aqui nesta noite possa sair com uma palavra selada ao teu coração. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, o profeta Ageu, ele é um profeta que teve uma missão, eu diria, um pouco difícil, porque a época do seu ministério profético, a época que ele desempenhou o seu chamado, foi uma época difícil, porque foi uma época que o povo havia acabado de sair do exílio, né? Ou seja, o povo ficou anos aprisionado, servindo como escravo. Então, eu diria que, no mínimo, que a cabeça desse povo estava meio que atrofiada, os seus pensamentos meio que cauterizados. Então, este povo, eles saem ali da Babilônia, e eles agora, paulatinamente vão saindo. Não saiu todo mundo de uma vez, foi saindo de grupos. E conforme esses grupos eles iam saindo, eu acho que até uma coisa meio que do homem, eles iam saindo e cada um começou a correr para adiantar o seu lado, né? Para você entender melhor, eu vou tentar contextualizar se fosse hoje. Então o cara saiu, então o cara foi lá ajeitar a casa dele, foi lá na Casa Bahia comprar os móveis, porque o cara ficou preso, o cara não tem mais nada. O cara tem que retomar a vida dele. Só que todo esse ocorrido tem algo que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro, esse povo estava cativo por causa de quem?
Por que eles ficaram anos na Babilônia? Vou fazer uma segunda pergunta. Quem que mandou eles para a Babilônia? Irmão, primeiro, eles ficaram cativos por causa da desobediência deles. O povo de Deus sempre deu trabalho na questão obediência. E eles estavam cativos, ou melhor, ficaram cativos anos na Babilônia por causa do coração duro, da desobediência, da murmuração. E agora a saída deles, nós temos que pontuar também como um querer de Deus. Saíram porque Deus tirou eles de lá. Agora, Deus tirou eles de lá e o que acontece? Qual é a primeira atitude que eles têm? Eles esquecem de Deus. A primeira atitude deles é olhar para o umbigo deles e caminhar, mas esqueceram Deus. Esqueceram que eles foram para lá porque Deus mandou, e eles esqueceram que saíram de lá porque Deus tirou. Simplesmente eles foram viver a vida deles. E aí entra esse senhor, que segundo os estudiosos devia ter uma faixa etária de uns 92 anos, mas com muita força, um homem muito inspirado por Deus, o Ageu. E o seu Ageu, aí o profeta Ageu, então, traz uma palavra de confronto. Uma palavra de confronto justamente a essa atitude novamente errada desse povo, que esquece Deus, que olha para o seu ventre, para o seu ego, e quer fazer o que lhe apraz. E qual é a palavra do profeta? Gente, vocês estão equivocados. Vocês estão vendo o lado de vocês e esquecendo a casa de Deus, esquecendo o templo. Só que conforme Ageu profetizava, a ideia que dá é que eles não estavam dando a mínima novamente para a palavra de Deus na boca de Ageu. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que o que eles tinham na boca, ou melhor, o que eles tinham no sentimento era desculpas. Ah, não dá. Ah, eu fiquei cativo. Ah, foram anos. Ah, eu preciso ver o meu lado. Ah, isso, aquilo, outro. Só que fazer aquilo que era o querer de Deus, não. Então, se tornou um grupo de pessoas, um povo, que a desculpa era a maior ferramenta que eles tinham nas mãos. Daí o porquê dessa mensagem, o porquê Deus falou comigo. Nós vivemos uma época e uma geração de desculpas. Pessoas que vivem de desculpas e desculpas e desculpas. Poderia até usar um adjetivo para essa desculpa, não me ache grosso, mas desculpas esfarrapadas. A gente vive disso. Qualquer um de vocês, se eu for questionar talvez uma falta num culto, ou for questionar uma ausência semanal, com certeza você vai ter uma desculpa. E o pior é que essa desculpa geralmente ela não convence. Geralmente você negocia Deus por coisas muito pequenas, por coisas muito baratas. Você esquece daquilo que Deus representa para você. Você esquece daquilo que você é. E você é por causa do Senhor. Porque se Deus não fizer, se Deus não te abençoar, nada vai acontecer. Agora, nós temos dificuldade para lidar com isso. Irmão, sempre é uma desculpa. Ô irmão, hoje tinha um treinamento aqui. Não deu porque eu fui na casa da minha tia. Filho, domingo vai ter não dá porque eu tenho que ir na casa da avó. Ó, no sábado, não dá no sábado porque... Aí você pode falar, mas bispo, eu não tenho culpa, minha vida é corrida, amém. Mas agora vamos jogar as cartas na mesa. Eu entendo, vamos lá, eu entendo as desculpas, mas que tipo de vida nós queremos levar com Deus? Como é que é isso? Eu sou casado com a minha esposa e sempre na minha intimidade eu vou ter uma desculpa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Passou um tempinho, ela já, bem, né, melhor a gente procurar um psicólogo, um médico. Algo está errado. Passou mais um tempo, daqui a pouco, não, acho que você não me ama, por quê? Passou mais um tempo, não, tem outra na jogada. Passou um outro tempo, não, vamos divorciar. Irmão, não dá. Chega uma hora que a desculpa, ela não dá mais para lidar com ela.
Até quando a desculpa vai ser o grande muro de separação entre você e Deus? Eu entendo as suas desculpas, talvez você entenda as minhas desculpas, mas até quando essa vida totalmente supérflua, uma vida que se sobrar tempo, eu ofereço a Deus? Se sobrar, se não sobrar, Deus, desculpa, mas eu tenho coisas mais importantes. E você esquece que Deus um dia te tirou lá da Babilônia, que um dia o Senhor te tirou lá daquele esgoto, daquela sujeira chamada pecado. Foi Ele que te tirou. Assim como Ele está tirando esse povo que ficou anos cativo, anos escravo na Babilônia. Durante anos eu fui escravo, e um dia o Senhor foi lá e me resgatou. E o engraçado é que Ele poderia ter dado 1000 desculpas. Para que eu vou te resgatar? Você é um drogado, você é um cachaceiro, você é um destruído, você é isso, você é aquilo. Mas Ele em nenhum momento Ele deu desculpas. Ele só me amou. Do jeito que eu era, Ele me amou e me resgatou. E se eu estou aqui hoje ministrando essa palavra, é porque mesmo nas minhas deformações, os meus pecados, Ele não achou desculpa. Ele foi e me resgatou. Queridos, quem vive de desculpa, muitas vezes não sabe o que é a essência de Deus. Sabe por que muita gente não vive a bênção na igreja? Porque muita gente não é plena, porque muita gente às vezes para no meio do caminho. Porque, querido, a pessoa não tem uma experiência com Deus, a pessoa não teve uma experiência com a essência de Deus, ele não vive as bênçãos, a tendência é ele parar. Mas por que ele não vive? Porque a desculpa tomou o espaço da bênção dele. Ao invés de você viver debaixo da bênção, você vive debaixo das desculpas. Sempre eu tenho uma desculpa para não congregar, sempre eu tenho uma desculpa para não orar, sempre eu tenho uma desculpa para não poder participar de algo na igreja, sempre eu tenho uma desculpa para não ir na célula. A minha vida é uma desculpa. E quando eu estou debaixo dessa sentença, querido, eu queria compartilhar aqui algumas características da pessoa que vive de desculpa. E a primeira delas, essa pessoa ela tem por característica que ela não considera o seu passado. Então o versículo 5 fala isso, né? Diz assim o versículo 5: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus está dizendo na boca do profeta para aquele povo: olha lá atrás, olha o que eu fiz na vida de vocês, olha de onde eu tirei vocês. Porque tem crente que tem amnésia. Tem crente que tem amnésia. Tem crente, querido, que ele só lembra de Deus quando ele está no buraco, na lama. Quando está tudo bem, ele esquece de Deus. Considerai o vosso passado. E eu faço das palavras de Ageu as minhas palavras. Considerai o teu passado, querido. Você não está aqui porque você é bonitinho, não. O teu bispo não está aqui pregando porque ele é bonitinho, não. Nós estamos aqui porque um dia repousou a graça do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. É por isso que nós estamos aqui. Mas nós esquecemos disso muito fácil. Nós não podemos ganhar um dinheirinho a mais que a gente esquece de Deus. A gente não pode ter uma melhora de vida que a gente esquece de Deus. Tudo que acrescenta, e nós esquecemos que esse acrescentar está acontecendo porque Deus está nos abençoando. Mas a gente esquece. A gente acha que nós somos autossuficientes, né? Que a gente pode tudo e a gente não pode nada. Olha para o teu passado, querido. Tem um monte de gente que fica reclamando: ai, que se Deus não fizer eu vou parar de congregar, ai, se Deus não fizer eu vou parar de ser crente. Esquece o que Deus vai fazer. Comece a olhar o que Deus já fez. Porque ainda que você faça daqui para o resto da tua vida o teu melhor, nunca você vai conseguir pagar o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Nunca. É impagável. Existe algo que você tem que apagar da tua vida. Você não pode ter isso sobre a tua vida. Você não pode ser uma pessoa ingrata. E quando eu esqueço do que Deus fez no meu passado, eu me torno uma pessoa ingrata. Eu sempre conto esse caso aqui. Nós éramos ainda lá em cima. E tinha um irmão que ele passou uma época muito difícil da vida dele. E quando ele chegou na igreja, ele já estava passando
essa situação. Ele já estava há quase 6 meses desempregado. E ali a gente entrou num projeto de oração com aquele irmão, para Deus abrir uma porta de emprego para ele. E aquele irmão, ele chorava. Irmão, não foi ninguém que atendeu, não foi líder de célula, fui eu. Eu acompanhei, eu orava junto, eu ministrava. Aquele irmão se desmanchava de choro, e chorava, e se desmanchava. Até um dia que Deus abriu a porta para ele. Quando Deus abriu a porta de emprego para esse irmão, eu lembro como hoje, querido. O que eu vou falar aqui não está aumentando nem diminuindo. A partir ele arrumou um emprego na segunda. Na quarta ele já passava do outro lado da rua. Quantas vezes ele me via de longe, ele virava o rosto e ia embora direto. E eu pensava cá comigo, ele está totalmente equivocado, porque eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor. Mas o mínimo ele deveria vir na casa de Deus e contar o testemunho e falar, olha o que Deus fez na minha vida. Tinha um outro casal, lá em cima, que a moça não podia engravidar, já tinha ido de todos os médicos. Anos tentando engravidar. E um dia ela veio chorando. Eu lembro como chorando, eu estava naquela casa que era do lado, onde ficava o infantil. E ali eu levantei um clamor, eu chorei. Foi uma oração, aquela oração que vem das entranhas. Choramos junto, oramos, profetizamos. E não deu 1, 2 meses, aquela irmã ficou grávida. Aquela irmã ficou maravilhada com o que Deus fez. Mas não deu mais 2 meses para frente, ela abandonou tudo. Quer dizer, Deus abriu a madre dela, o Senhor operou maravilhas e ela esqueceu. A pior coisa que tem, querido, é a ingratidão. A ingratidão, ela machuca, ela fere o coração de Deus. Por isso, querido, em nome de Jesus, todo mundo que vive de desculpa, na verdade, ele tem um sentimento de ingratidão lá dentro do seu coração, que precisa ser arrancado e tirado, para que ele viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Uma segunda característica de quem vive de desculpas é que ele sempre vai semear muito e vai colher pouco. Tem gente que não entende. Bispo, mas eu tento. Bispo, eu trabalho. Bispo, eu ralo. Eu trabalho de dia, eu trabalho de noite. Bispo, eu estou em 2 empregos, mas parece que a coisa não anda. É, meu filho. Sabe por que não anda? Porque você precisa entender que não é trabalhar em 2, 3, 10 empregos. O que manda é a bênção de Deus na tua vida. Não é isso que o Salmo 127, versículo 1 diz? Que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se Deus não te abençoar, querido, você pode ter 4 diplomas, você pode trabalhar em 10 empregos, mas você precisa da bênção do Senhor. Às vezes você conhece pessoas que nem têm um grau de instrução assim, né? E você conhece essa pessoa, às vezes ela tem um trabalho até que ela ganha pouquinho, mas você vai na casa dela, você vê prosperidade, você sempre tem uma coisinha boa para comer, sempre tem uma recepção agradável, uma pessoa feliz, porque ela tem a bênção do Senhor. Amém? Então esse povo aqui, ó, povo que vivia de desculpas. Então eles não olhavam para o passado, ou seja, eles não viram de onde Deus tirou ele. Eles não viram o porquê que eles foram para a Babilônia. Eles esqueceram o passado e novamente estão pecando contra Deus. É como nós. A gente esquece o nosso passado e novamente, com as nossas desculpas, nada dá com Deus, com o mundo tudo dá. Eu vou em festa, eu viajo. Irmão, nada contra, hein? Você pode viajar, o bispo também gosta de viajar, de ir em festa. Mas a minha prioridade não é isso. A minha prioridade é Deus. Eu estou falando de prioridades aqui nessa noite. Tem pessoas que a prioridade dele não é Deus, é tudo menos Deus. E isso é ingratidão. Você tem que olhar lá para trás e ver o que Deus fez na tua vida. Segundo, o que está acontecendo? Eu trabalho, mas você precisa ter a bênção de Deus. Aqui, ó, saíram com ingratidão, com desculpas. Aí eles trabalhavam para cada um ver o seu lado, ver a sua casa, mobiliar sua casa, mas trabalhavam, e aquilo que eles colhiam não dava para pagar nada. É como tem muita gente na igreja que a vida financeira não muda, é anos, porque você precisa entender, meu filho, que você precisa da bênção de Deus. Ser crente é isso, ser discípulo é isso, é entender que Jesus tem o comando da minha vida. Jesus tem que ter o comando da tua vida. Amém? Uma terceira característica ainda de quem vive de desculpas é que eles não vê a coisa andar. Ou seja, a situação não melhora. Versículo 9. Diz assim, ó: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa.
que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Irmão, você conseguiu entender o que Deus está dizendo aqui? Porque tem muita gente na igreja que passa luta e não entende por que eu estou passando. Olha aqui, ó, Deus está dizendo, né? Vocês esperaram que vinha muito e veio pouco, e o pouco que veio, eu, Deus Todo-Poderoso, soprei, dissipei. Por quê? Porque vocês só pensam na casa de vocês, porque vocês só pensam nas coisinhas de vocês, enquanto a minha casa permanece em ruína. Será que isso não tem nada a ver conosco nos dias de hoje? Quantos de vocês que estão aqui hoje que não entendem o porquê da luta, da prova, do problema? Mas quantos corações que estão aqui hoje que só pensam em si? Irmão, você congrega porque na verdade, bispo, eu não tenho que fazer uma na terra, né? Eu tenho que congregar. Mas esse tipo de congregar Deus não quer. O Senhor quer que você entenda que esse lugar você tem que estar porque você ama a Deus, porque você quer estar perto dele, porque você é uma pessoa grata, porque ele te tirou lá da lama, da sujeira, como um dia ele fez comigo. Irmão, eu não tenho nem que projetar nada para o futuro, só o que Deus fez na minha vida, eu tenho que glorificar Ele por todos os dias. Quantos e quantos amigos meus que já morreram, que já estão enterrados, amém, que viviam na mesma vida desgraçada do que eu, mas eu encontrei a graça e a misericórdia de Deus. Só esse fato já é o fato para eu estar aqui nesse altar, bendizendo, louvando e adorando esse Deus que é vivo e poderoso. E eu não posso tornar a minha vida uma vida de desculpas, uma vida de desculpas esfarrapadas, não. A minha vida tem que ser uma verdade diante de Deus, uma verdade de intimidade, uma verdade de paternidade. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, a Ele seja tributado toda a honra e toda a glória. Aleluia! Que às vezes a gente quer ler a Bíblia, mas sempre de forma tendenciosa. Esse versículo, Deus está dizendo, ó, eu sou contra você, porque você só pensa em você. Vou traduzir, tá? Porque só tuas coisas são importantes para você, porque você não está nem aí com a minha igreja, você não está nem aí com a minha casa. Então o que você tem era para ser muito e está sendo pouco, porque eu quero que seja pouco. E o pouco que é, eu, Deus Todo-Poderoso, estou soprando para que você não tenha nada, para que você entenda e para que você volte ao primeiro amor, volte a mim e entenda que eu estou no controle de tudo. Aí você vê um monte de gente toda desregrada na igreja e entra a luta e sai luta, porque luta todos nós podemos passar, mas tem gente que o nome dele é luta, entra ano e sai ano e nada muda. Por quê? Porque infelizmente, querido, você tem priorizado somente as tuas coisas, você não tem priorizado as coisas de Deus. E quando eu faço isso, o evangelho que eu formo na minha cabeça é um evangelho mentiroso e falso, porque o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é mais importante do que a minha vida, Deus é mais importante do que o meu cônjuge, Deus é mais importante que os meus filhos, Deus é mais importante que a minha vidinha. Deus é mais importante do que tudo. Agora pergunta para o teu irmão, e o teu irmão não responda. Não responda, mas pergunta para ele: Deus é mais importante do que tudo na tua vida? Sabe o que esse irmão pensou agora? Em mais uma desculpa esfarrapada. Esse é o nosso problema. A gente só vive de desculpas, e a gente precisa viver de verdades, porque se nós não tivermos verdades, queridos, nada vai acontecer. Quarta característica daquele que vive de desculpas: as suas bênçãos são retidas. Que é base bíblica? Versículo 10 e 11. Deus falando para aquele povo na boca do profeta: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Deus está dizendo, ele fiz, né? Da primeira pessoa do singular, eu fiz. Então Deus está dizendo, fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre animais, sobre todo o trabalho das suas mãos.
Deus está dizendo, eu sequei tudo. Porque vocês têm que entender que eu sou Deus. Ei, Betesda, sem Deus nós não somos nada. Você fica igual doidinho aí trabalhando 10 empregos, meu salário. Esse salarinho para o Senhor é chulé. Por que, bispo? Porque lê aí depois no capítulo 2, ele mesmo diz no versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele detém todo o controle, tudo está nas suas mãos. Amém? Aí você fica, ai, mas por que não está acontecendo? Porque a coisa está enrolada, porque a coisa... Está na hora da gente então se entregar mais para o Senhor. Porque as minhas bênçãos ficam retidas. A seca chega nos meus negócios quando eu estou tirando a prioridade de Deus e colocando em outras coisas. Comece a priorizar o Senhor. Deus está tratando com esse povo, queridos. E aí talvez você esteja perguntando, bispo, talvez eu estou vivendo isso, o que eu posso fazer para mudar isso? O que foi feito aqui nesse contexto histórico para que se mudasse essa situação? Então a primeira coisa que eles fizeram, e a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, é obedecer à voz profética. Às vezes o pastor que prega uma mensagem como essa eu estou pregando hoje, ele é chato, ele é intransigente. Esse bispo pensa que eu não tenho que fazer, só ficar na igreja. Não estou falando para você ficar só na igreja não. Eu estou falando que a nossa igreja ela tem um culto na semana. E tem pessoa que cultuar a Deus uma semana é pesado. Então tem alguma coisa errada com a sua... Como é que eu posso falar? Com a sua vida com Deus, com esse evangelho que você entende. E eu embaso isso que eu estou te falando lá em Atos 2. Quando o povo congregava, a igreja primitiva, todos os dias. Congregava no templo e nas casas, todos os dias, está escrito lá. Mas hoje cultuar uma vez a Deus na semana e no domingo, que a gente pede ou a pessoa vir às 10 ou às 19, não é para fazer bem para mim não, é para fazer bem para você mesmo. É pesado. Porque o que o povo quer escutar hoje, olha a roleta, roda a roleta, olha milhões caindo do céu, gente ficando milionária, olha o carro zero chegando, olha a fazenda chegando. Desculpa, querido, esse tipo de evangelho eu tenho repugnância, porque ele não é bíblico. O evangelho que eu creio é esse, é de confronto, é de fazer você entender que você precisa melhorar, é de fazer você considerar o teu passado. É de você olhar que você está semeando muito e está colhendo pouco. É de fazer você olhar que parece que o que está vindo para a tua mão tem alguém soprando. Você está perdendo. O Deus de Israel está soprando. Porque Ele requer você para Ele. E para isso mudar você tem que obedecer a voz profética. Todo desobediente come migalha. Diga para o teu irmão. Todo desobediente come migalha. Se eu sou profeta nessa igreja, eu vou falar algo aqui. Eu nunca vi um desobediente dar certo com Deus. O Deus Todo-Poderoso usa a boca de Samuel, fala com Samuel e diz o seguinte: que ele prefere muito mais a obediência do que o sacrifício. Amém? Você pode chegar aqui na igreja e falar: bispo, qual que é o problema da igreja? Eu quero ofertar 200 mil aqui para resolver todo o problema da igreja. Mas se você for um desobediente, essa oferta tua ela é lixo diante de Deus. O Senhor disse: eu prefiro a obediência do que o sacrifício, porque a rebelião para mim, isso Deus dizendo, é como pecado de feitiçaria. O desobediente aos olhos de Deus é macumbeiro, é feiticeiro. E tem muita gente na igreja que não quer obedecer, por isso que a sua vida não sai do zero. Por isso que a tua vida é essa enrolação. E desculpe, vai continuar sendo, até você entender que Deus, Ele quer o controle da tua vida. A gente usa um termo: ô Fábio, você já entregou a sua vida para Jesus? O que quer entregar? Vem aqui, Fábio. Estou entregando essa toalha para você. Quem tem o controle da toalha agora? Eu ou você? Nós fizemos isso um dia. Senhor, estou entregando a Ti a minha vida. Só que eu entrego a minha vida para o Senhor, mas eu quero ter o controle dela. Isso aí não é evangelho, querido. Isso não é conversão.
Obedeça a voz do Senhor. Primeira coisa, está aqui, ó, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, obediência e temor. Tem muita coisa, eu preguei aqui domingo sobre isso embaixo do tapete, a gente tem que pôr isso para fora, porque o dia do acerto vai vir. Não brinca com Deus. Eu vejo um monte de gente brincar com Deus. Às vezes tem gente que às vezes eu estou pregando e fica rindo. Você sabe que quem gosta de rir fazendo coisa errada é a hiena, né? É, porque na situação que muitos estão aqui, eu chorava ao invés de rir. Sabe por que às vezes você ri? Porque você não sabe quem é Deus. Você não sabe do que Deus é capaz, irmão. Porque você acha nesse vai da valsa que está tudo certo, não está não. É só conhecer um pouquinho de Bíblia. Sinais que antevêm a vinda de Cristo. Nação contra nação. Já aconteceu? Pestes. De onde veio o Zika vírus, irmão? Que negócio é esse? AIDS. Estamos tendo a maior época de carcinomas, ou seja, câncer. Vivemos uma época que ser hétero virou Oi? Eu tenho uma palavra aqui que me escapou agora. Exceção. Parece que o hétero é o errado hoje. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que as crianças estão entrando na escola e aprendendo, sendo motivadas a terem, né? A verdade é essa, grosso modo, relações com pessoas da sua mesma sexualidade. E uma das promessas que antevém a vinda de Cristo, que isso aqui iria ficar como Sodoma. E qual é o maior pecado de Sodoma e Gomorra? Era a prostituição. Um dia eu fui com o irmão Anderson aqui, ali no centro, no pé do viaduto do chá, que ele foi ver um negócio lá, profissional dele, estava tendo um negócio lá, um negócio meio doido lá. Mulher tudo pelada, mulher beijando mulher. Aí eles entraram no prédio que a gente estava, um monte de mulher agarrando outras mulheres que estavam trabalhando. Meu irmão, ali eu falei, meu Deus, aonde nós estamos? E tem gente que está dentro da igreja e não está atentando a isso. Jesus está voltando, querido. Obedeça a voz profética. Tudo que está sendo pregado aqui está sendo escrito nos anais dos céus. Porque naquele dia você vai pensar que você ainda está na terra e vai vir com a desculpa esfarrapada. Ah, mas não tem mais. Foi pregado, está aqui, ó. Porque lá não tem lugar para desculpa. Lembra Mateus 25? Quando as virgens saíram para comprar o azeite, o noivo chegou, as prudentes entraram. Depois chegou as insensatas e ficaram batendo na porta. Elas tinham desculpas. Elas tinham ido buscar o azeite porque acabou. Mas o Senhor, o noivo gritou lá de dentro, né? Que elas haviam sido o quê? Rejeitadas. Que elas iam para onde havia ranger de dentes. Porque, meu irmão, desculpa não cabe no céu. O que cabe no céu é a atitude. Então, obedeça a voz profética. Outra atitude sua que pode mudar essa questão de você ter uma vida de desculpas esfarrapadas é você entender que Deus quer e é Ele que vai mudar a sua história. É Deus. Tudo que você faz lá fora pode até somar, mas só vai acontecer se Deus assinar. Tem uma palavra muito tremenda na Bíblia que fala que eu não posso acrescentar um côvado à minha vida. Por quê? Porque ela está no controle de Deus. O dia do amanhã pertence a Deus. Glória a Deus. Versículo 13. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo:
eu sou convosco, diz o Senhor. Deus está dizendo, é eu que assino, é eu que faço. Ele é o Senhor. E eu quero falar algo aqui profético. Olhe até com quem você anda. Se pessoa que você anda, ela não quer aliança com Deus, sai fora disso, que é demônio. A salvação é individual. Julgo desigual não combina. Amós 3:3. Pode dois andar juntos se não tiver a mesma direção? Amém? Então cuidado. Cuidado. O problema do povo é que se vocês não querem andar aqui, ó. Aqui está o caminho da vida. Ai, bispo, mas que palavra dura. É, a palavra de Deus, ela é dura. A do homem é mole. A do homem quer alisar, mas a palavra de Deus é palavra de confronto. Quer mudança? Teme ao Senhor, Ele tem o controle da tua vida. Amém? E para finalizar, você quer parar de viver de desculpa? Deixa o Espírito Santo despertar você. Tem gente que está dentro da igreja, mas está adormecido. Tem gente que está na igreja, mas ele só se movimenta pela sua alma, pelo teu sentimento, pelo seu sentimento, melhor dizendo, pelo seu psique. Mas Deus está te chamando a você se mover pelo Espírito. Versículo 14 diz assim: então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Então eu vou tentar sintetizar para você entender. Então tá a casa da Maria Joana, ninguém está nem aí com nada, todo mundo olhando para o seu umbigo, aí que as minhas coisinhas, aí que o meu negocinho, é pititi, pititi. Aí Deus começa a tratar, e seca daqui, seca de lá, e tira daqui, nada prospera, a coisa não anda. E aí o que Deus faz? Então aí Deus se move. Primeiro Deus explica para eles: vocês precisam obedecer a minha direção, senão nada vai acontecer. Eles começam a obedecer, a coisa já começa a mudar. Em segundo, eles entendem que Deus está no controle. O profeta diz para eles: assim diz o Senhor, é necessário temor, é necessário vocês saberem que existe um Deus. E para finalizar, em terceiro lugar, a Bíblia fala que, olha que coisa tremenda, estava lá Josué o sacerdote, Zorobabel o sacerdote, e todo o povo. A coisa estava travada ainda, não ia. Aí a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio e despertou. Primeiro o governador, pá, tem que pôr ordem aqui nessa cidade. Agora vai mudar os negócios. Então o Zorobabel, ele despertou, ele entendeu que ele precisava governar. O sacerdote, o Josué que estava lá, todo mundo, né, fazendo o que queria, despertou, pá! Precisamos edificar o templo ao Senhor. Precisamos mudar as coisas dentro da casa do Senhor. Então Josué começou a entender o que Deus queria. E nesse interim, todo o povo que estava só olhando para o seu umbigo, entende o que Deus queria. E diz aqui, ó, acabei de ler aí no versículo 14, o finalzinho, né? Diz assim, que todos se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos do seu Deus. Todos. Amém? Aquela letargia, aquela paralisia saiu. E eles foram e começaram a edificar uma casa ao Senhor. Até quando as nossas desculpas, queridos? Você já reparou que tudo tem um fim? Tudo. Você fala, essa minha amizade nunca vai acabar. Um dia às vezes acaba. Eu nunca vou mudar dessa casa. Um dia você acaba mudando. Eu amei esse tênis. Ele poderia não acabar nunca, mas um dia ele acaba. Um dia nossa vida vai chegar ao fim. Se Jesus voltasse hoje, como é que você estaria? Ei, Senhor, eis-me aqui. Ou você vai ter um monte de desculpas? Ô Senhor, desculpa, é que eu saí com a menininha, eu sou novo, né? Eu tenho um hormônio, né? Então você vai novo e com teu hormônio para o inferno.
Não, eu traí a minha esposa, o senhor entende. Ah, mas não dá, ela me maltrata, ela é isso, ela é aquilo. Mas você sabe, está lá escrito na minha palavra que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Até quando, querido? Coloque um fim, pare de desculpa. E entenda que o fato de você ir numa igreja, de você congregar, de você buscar Deus, você não está fazendo benéfice para ninguém, senão para você mesmo. Porque o céu é fruto das suas atitudes com Deus, não é das minhas. As minhas conferem a mim e as suas a você. Curva a tua cabeça e feche teus olhos. Um dia eu estava pensando cá com os meus botões. Por que será que na empresa, se você falta, só é abonado a tua falta com o atestado? Por quê? Já parou para pensar? Eu acho que eu estou ficando meio doido. Eu tenho uns pensamentos, né? O que tem a ver eu pensar isso? É que às vezes eu estou preparando as mensagens, assim Deus vai falando. É porque, irmão, senão não iria faltar nas empresas desculpas esfarrapadas. Mesmo assim, às vezes ainda a gente escuta uns negocinhos meio doidos aí. E aí? Não, o camarada não foi trabalhar, mas e o testado ele não pegou. Aí ele pegou o rolão e passou no olho. Aí que o homem é capaz para dar desculpas esfarrapadas. Não, querido, não é isso que Deus tem para nós, não. Deus tem cura para você. Deus quer que você seja um cristão autêntico, aliançado com Ele. Hein? Vamos nos colocar em pé. Pode ir só lá, Júlio. A palavra é meia dura assim, até as mãos. Ah, é? O pastor Luiz falando que muita gente deve ter passado o rolão aqui. Quando eu falei, mas fique em paz. Hoje a palavra é para que a gente seja curado. Né? Você vê que interessante. O povo aqui estava fazendo tudo errado. Mas Ageu profetizou, acertou. E quando acertou, aí a coisa andou. E qual era o maior pecado daquele povo? Primeiro eles, depois Deus. Qual é o maior pecado dessa geração? É esse. A gente sempre quer, primeiro é o nosso. Não, muda isso. Primeiro mandamento, amar a Deus. Aquele que não é capaz de dar pai, mãe, irmão e filho por causa do meu nome. E aí para fechar, para ficar bonitinho o sermão. Jesus disse assim: aquele que quer vir pós mim, primeira atitude. Então, o pior é esse, que você conhece a Bíblia. Aí piora a coisa, porque a gente conhece a coisa e faz errado. Negue-se a si mesmo. Agora, o povo quer se negar? E depois? Toma sua casa de veraneio? Toma um suquinho de laranja gelado? Toma seus 20 mil, põe no bolso e vai passear? Não. Toma a sua cruz. Essa cruz tem o significado de lutas. É o que a gente tem dia a dia. Mas não é por causa das lutas que nós vamos parar. Nós vamos prosseguir. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja discipulada. Porque nós somos uma igreja que vive a palavra. Porque você nunca viu e nunca vai ver palhaçada aqui nesse altar para arrancar teu couro, não. Você vai ouvir desse altar, talvez palavras até que te fira. Mas você pode ter certeza que é o Espírito Santo falando ao teu coração. Porque a verdadeira palavra de Deus, ela nos confronta a fazer o certo. É igual pai e mãe. Quase nunca a gente escuta o que a gente quer escutar de pai e mãe, né? Ai mãe, eu vou jogar bola ali. Já é tarde, meu filho, é melhor não ir. Né? E aí o menino vai jogar bola e se machuca e vem. Eu falei para você. Então ouça o que Deus tem para a tua vida hoje. Feche seus olhos. Eu quero ter esse tempo de oração. Eu quero convidar você que entrou aqui hoje.
Irmão, eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa fica envergonhada. Pô, essa palavra falou comigo, mas eu vou lá na frente, todo mundo vai ficar olhando, vai falando, o irmão dá desculpa. Na verdade, irmão, quase todos nós vivemos nesse mundinho de desculpas. Então a gente precisa de cura, e a oportunidade é essa, é hoje. Então você que quer receber essa oração, os pastores vão orar e vão ministrar. Chega de desculpa, agora você vai crescer no Senhor, vai voar no Senhor. Quantas vezes a gente chega cansado em casa, o nosso corpo fala, fica, você trabalhou, você acordou cedo. Sabe que o nosso corpo, a nossa alma é o nosso advogado. Ela enche a gente de razão, né? Você. Mas lá no fundo a voz do Espírito fala, mas você precisa ouvir a minha voz, para se manter de pé, mediante as lutas, as adversidades. Então às vezes é melhor vir cansado, irmão. Mas eu tenho certeza que depois que você receber a palavra, você vai sair restaurado, renovado. Porque é a palavra que nos faz forte. Todo mundo está cansado aqui hoje. 90% de vocês trabalhou hoje. Trabalha, pega um trânsito desse, chuva. Olha, irmão, é cruel. Mas você está aqui porque o Espírito te fortaleceu. E com certeza vai sair daqui com algo diferente no teu interior. Por isso, se você quer receber essa oração, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vamos adorar ao Senhor.